Capítulo 4: O lucro empresarial. Os primeiros 3 capítulos assentaram as bases sobre as quais se apoia tudo o que se segue. Como primeiro fruto, chegamos à explicação do lucro empresarial, e de modo tão fácil e natural que, para manter este capítulo breve e simples, prefiro pôr algumas discussões mais difíceis, cujo lugar realmente seria aqui. No próximo capítulo, onde todos os problemas espinhosos podem ser tratados como um todo. O lucro empresarial é um excedente sobre os custos. Do ponto de vista do empresário, é a diferença entre as receitas e despesas do negócio, como nos foi dito por um grande número de economistas. Por superficial que seja essa definição, é suficiente como ponto de partida. Por despesas, entendemos todos os desembolsos que o empresário deve fazer, direto ou indiretamente, na produção. A isso se deve acrescentar um salário apropriado para o trabalho desempenhado pelo empresário, uma renda apropriada para qualquer terra que porventura lhe pertença e, finalmente, um prêmio de risco. Por outro lado, não insisto aqui em que o juro sobre o capital deva ser excluído desses custos. Na prática, incluído neles, visivelmente, ou se o capital pertence ao próprio empresário, pelo mesmo método de cômputo que o dos salários do seu trabalho pessoal ou da renda pela sua terra própria. Isso pode bastar por enquanto, ainda mais que muitos teóricos põem os juros sobre o capital na mesma categoria que a renda e os salários. Deixo agora esse capítulo a critério do leitor desprezar a existência de juros sobre o capital no sentido de nossa interpretação ou reconhecê-lo no sentido de qualquer teoria de juros como um terceiro ramo estático de rendimento e incluí-lo nos custos do negócio. De qualquer modo, sua natureza, sua origem não nos interessam aqui. Com essa definição das despesas, pode parecer duvidoso que haja qualquer excedente sobre os custos. Provar que há um excedente é, portanto, nossa primeira tarefa. Nossa solução pode ser assim brevemente expressa. No fluxo circular das receitas totais de um negócio, abstraindo o monopólio, são suficientemente grandes para cobrir as despesas. Neles só há produtores que não ganham lucros nem sofrem perdas e cujo rendimento é suficientemente caracterizado pela frase salários de administração. E, uma vez que as novas combinações que são realizadas, se há desenvolvimento, são necessariamente mais vantajosas do que as antigas, e as receitas totais devem, nesse caso, ser maiores do que os lucros totais. Em honra a Lauderdale, que foi o primeiro a tratar do nosso problema, começarei com o aperfeiçoamento do processo produtivo com o exemplo tradicional do tear mecânico, que também é recomendado pelo fato de ter sido submetido a análise minuciosa por Bomberg. Muitos, se não a maioria, dos feitos dos líderes da vida econômica moderna são desse gênero. Em particular, a nova era dos séculos XVIII e XIX apresenta esforços nesse sentido. É verdade que nesse período encontramos as várias funções que devem ser diferenciadas no processo de introdução de aperfeiçoamentos na produção ainda menos separadas do que hoje em dia. Homens como Arkwright não tinham à sua disposição, inventaram ao mesmo tempo, colocaram em prática suas invenções. Não tinham à sua disposição nosso caderno de sistemas de crédito, contudo espero que tenha levado o leitor tão longe que eu possa fazer uso de nossas ferramentas analíticas em sua rotina mais pura, sem maiores explicações e repetições. A questão então aparece da seguinte maneira: se alguém no sistema econômico, no qual a indústria têxtil produz apenas com trabalho manual, vê a possibilidade de fundar um negócio que use teares mecânicos, se sente à altura da tarefa de transpor todas as inumeráveis dificuldades e tomou a decisão final, então, antes de tudo, precisa de poder de compra. Toma o emprestado de um banco e cria o seu negócio. É absolutamente irrelevante se constrói ele mesmo os teares mecânicos ou se manda uma outra empresa construí-los de acordo com suas diretrizes,
para se limitar a utilizá-los. Se um trabalhador pode, com esse TA, produzir agora 6 vezes mais do que um trabalhador manual no dia, é óbvio que, dadas 3 condições, o negócio deve render um excedente sobre os custos, uma diferença entre receitas e despesas. Primeiro, o preço do produto não deve cair quando a nova oferta aparecer, ou então não deve cair numa proporção tal que o produto maior por trabalhador não produza receitas maiores agora do que o produto menor obtenível pelo trabalho manual produzia anteriormente. Em segundo lugar, os custos do TA mecânico por dia precisam ficar abaixo dos salários diários dos 5 trabalhadores despedidos, ou então abaixo da soma que permanece depois de abater a possível queda no preço do produto e deduzir o salário do trabalhador requerido. A terceira condição suplementa as outras duas. Essas duas cobrem os salários dos operários que trabalham junto aos teares e os salários e a renda que vão em pagamento aos teares. Até agora tomei o caso em que esses salários e rendas são simplesmente aqueles que imperavam antes que o empresário preparasse seus planos. Se sua demanda for relativamente pequena, podemos nos contentar com isso. Se não for, porém, os preços dos serviços do trabalho e da terra se elevam por causa da nova demanda, pois os outros estabelecimentos testes de início continuam funcionando e os meios de produção necessários em geral. Os meios de produção necessários não precisam ser retirados diretamente deles, mas da indústria em geral. Isso ocorre por meio do aumento de preços e, portanto, o homem de negócios, que deve antever e estimar a alta de preços no mercado de bens de produção que se segue ao seu aparecimento, não pode simplesmente incluir em seus cálculos os salários e rendas anteriores, mas deve acrescentar um montante apropriado, de modo que ainda um terceiro item deve ser deduzido. Apenas se as receitas excederem as despesas após o abatimento dos 3 conjuntos de mudanças, é que haverá um excedente sobre os custos. Essas 3 condições cumpriram-se na prática inumeráveis vezes. Isso prova a possibilidade de um excedente sobre os custos. Todavia, obviamente, não se cumprem sempre, e quando o fazem, e o fato é previsto, o novo negócio não é organizado. Se esse fato não for previsto, não resulta nenhum excedente mais perda. Se as condições forem cumpridas, contudo, o excedente realizado é ipso facto um lucro líquido, pois os teares geram um produto físico maior do que poderiam gerar com o método anterior. Os serviços da terra e do trabalho nele contidos, embora no caso dos preços constantes dos bens de produção e dos produtos, esse último método também permitisse que a produção fosse realizada sem perda. Além disso, os teares obviamente estão disponíveis para o nosso empresário pelo preço de custo. Desprezamos a possibilidade de patenteamento por julgá-la incompreensível sem outras considerações. Assim, tem origem uma diferença entre as receitas, que são determinadas de acordo com os preços que eram de equilíbrio, ou seja, o custo, quando só o trabalho manual estava sendo utilizado, e as despesas, que agora são essencialmente menores por unidade de produto do que para outros estabelecimentos. E essa diferença não precisa ser aniquilada pelas mudanças de preços ocasionadas pelo aparecimento do indivíduo em questão, pelo lado da demanda e da oferta. E isso é tão claro que podemos dispensar uma formulação mais rigorosa desse ponto. Mas agora vem o segundo ato do drama. O encanto está quebrado e os novos estabelecimentos estão surgindo continuamente sob o impulso dos lucros sedutores. Ocorre uma reorganização completa da indústria com aumento de produção, luta concorrencial, superação dos estabelecimentos obsoletos, possível demissão de trabalhadores, etc. Cuidaremos melhor desse processo mais adiante. Apenas uma coisa nos interessa aqui. O resultado final deve ser uma nova posição de equilíbrio, na qual, com os novos dados, reine novamente a lei do custo
de modo que os preços dos produtos agora sejam de novo iguais aos salários e rendas dos serviços do trabalho e da terra que estão incorporados nos teares. Mas os salários e rendas dos serviços do trabalho e da terra que ainda devem colaborar com os teares para que o produto possa vir a existir. O incentivo a produzir mais e mais produtos não cessará antes que se alcance essa condição, nem antes que o preço caia como resultado do crescimento da oferta. Consequentemente, o excedente do empresário em questão e de seus seguidores imediatos desaparece. Não em seguida, é verdade, mas em regra, apenas após um período anterior ou menor de diminuição progressiva. Não obstante, o excedente é realizado constitui em dadas condições no montante definido de retornos líquidos, mesmo que apenas temporários. Ora, a quem caberá ele? Obviamente, os indivíduos que introduziram os teares no fluxo circular não são aos meros inventores, mas também não aos meros produtores ou usuários deles. Aqueles que os produzem sob encomenda apenas receberão o seu preço de custo. Aqueles que empregam de acordo com as instruções os comprarão tão caro de início que dificilmente receberão algum lucro. O lucro caberá àqueles indivíduos cuja façanha seja introduzir os teares, quer os produzam e usem, quer apenas os produzam ou apenas os usem. Em nosso exemplo, a grande importância associa-se ao emprego, mas isso não é essencial. A introdução é realizada pela fundação de novos estabelecimentos, quer para a produção, quer para o emprego ou para ambos. Com que os indivíduos em consideração contribuíram para isso, apenas com a vontade e ação, não com bens concretos, pois compraram estes de outros ou de si mesmos, não com o poder de compra com o qual compraram, pois tomaram este emprestado de outros, ou, se também levarmos em consideração a aquisição em períodos anteriores de si mesmos. E o que fizeram? Não acumularam, mas empregaram os meios de produção existentes de modo diferente, mas apropriadamente de maneira mais vantajosa. Eles realizaram novas combinações. São empresários, e o seu lucro excedente, a qual não corresponde nenhuma obrigação, é um lucro empresarial. Assim como na introdução de teares é um caso especial da introdução de maquinaria em geral, também a introdução de maquinaria é um caso especial de todas as mudanças no processo produtivo, num sentido mais amplo, cujo objetivo é produzir uma unidade de produto com menos dispêndio e assim criar uma discrepância entre o seu preço existente e seus novos custos. Muitas inovações na organização dos negócios e todas as inovações nas combinações comerciais se incluem nisso. Para todos esses casos, se pode repetir o que foi dito, palavra por palavra. A introdução de estabelecimentos industriais de larga escala no sistema econômico no qual eram anteriormente desconhecidos é representativa do primeiro grupo. No negócio em larga escala, são possíveis um arranjo mais adequado e uma utilização dos fatores de produção melhor do que em negócios menores. E, além disso, é possível a escolha de uma localização mais favorável, mas a introdução de negócios de larga escala é difícil. Em nossas proporções, todas as condições necessárias estão faltando. Trabalhadores, pessoal treinado, condições necessárias de mercado. Resistências inumeráveis de caráter político e social trabalham contra, e a organização em si mesma, ainda desconhecida, requer uma capacidade especial para ser construída. Contudo, se alguém tem em si o que faz parte do sucesso nessas circunstâncias e se pode obter o crédito necessário, então pode colocar uma unidade de produto no mercado a um preço mais baixo e, se as nossas três condições se realizaram, terá um lucro que ficará em seu bolso. Mas também triunfou para outros pontos. Mas também triunfou para os outros. Abriu caminho e criou um modelo para os que podem copiar. Podem e vão segui-lo, primeiramente os indivíduos e depois multidões inteiras. Novamente ocorre aquele processo de reorganização que deve resultar na aniquilação do excedente sobre os custos, quando a nova forma de negócio tiver se tornado parte do fluxo circular. Mas anteriormente foram feitos lucros, repetindo, esses indivíduos não fizeram nada mais do que empregar os bens existentes com maiores efeitos,
realizaram novas combinações e são empresários no sentido que lhes damos. O seu ganho é um lucro empresarial. Como exemplo dos casos de combinações comerciais, pode-se citar a escolha de uma fonte nova e mais barata para o fornecimento de um meio de produção, talvez uma matéria-prima. Essa fonte de fornecimento não existia anteriormente para o sistema econômico. Não existia nenhuma conexão direta e regular com seu país de origem. Se fosse estrangeira, por exemplo, nem linha de navegação a vapor, nem correspondentes estrangeiros. A inovação é arriscada, impossível para a maioria dos produtores, mas se alguém estabelece um negócio relacionado com essa fonte de fornecimento e tudo vai bem, então pode produzir uma unidade de produto de modo mais barato, ao passo que de início os preços vigentes continuam substancialmente a existir. Então tem um lucro. De novo, não contribui com nada mais do que a vontade e ação, não faz nada mais do que recombinar fatores existentes. De novo, se trata de um empresário, seu lucro é lucro empresarial. E novamente, esse último e também a função empresarial enquanto tal aparece no vórtice da concorrência que segue atrás deles. Vem aqui o caso da escolha de novas rotas de comércio. Análogo aos casos de simples aperfeiçoamento do processo de produção, é o caso da substituição de um bem de produção ou consumo por outro, que serve para o mesmo propósito ou aproximadamente ao mesmo, sendo, porém, mais barato. Exemplos concretos são oferecidos pela substituição parcial da lã pelo algodão, no último quartel do século XIX, e por toda a produção de substitutos. Nesses casos, devem ser tratados exatamente como os que acabamos de mencionar. A diferença é de que os novos produtos aqui certamente não trarão os mesmos preços que os anteriormente produzidos na indústria, em consideração é apenas de grau, como pode ser facilmente visto. Quanto ao resto, vale exatamente o mesmo. Novamente, é irrelevante se os indivíduos em questão produzem eles próprios o novo bem de produção ou de consumo, ou se apenas o usam ou dele dispõem conforme seja o caso, ou o retiram com esse propósito de seus possíveis usos existentes. Aqui também esses indivíduos não contribuem nem com os bens, nem com o poder de compra. Aqui também tem, entretanto, um lucro que está ligado à realização de novas combinações. Reconhecemos-los, consequentemente, como empresários, aqui também o lucro não durará muito. A criação de um novo bem que satisfaça mais adequadamente as necessidades existentes e anteriormente satisfeitas é um caso um tanto diferente. A produção de instrumentos musicais aperfeiçoados é um exemplo. Nesse caso, a possibilidade de lucro repousa no fato de que o preço mais alto recebido por uma mercadoria melhor excede os seus custos, que são, do mesmo modo, mais altos na maioria dos casos. É fácil convencer-se de sua existência. Além disso, a adaptação de nossas três condições a esse caso não representa dificuldades e pode ser deixada ao leitor. Se existe um excedente e, portanto, ocorre a introdução de melhores instrumentos, então aqui também se manifestará uma tendência à reorganização da indústria, que finalmente restaurará a vigência da lei dos custos. Assim, aqui também há claramente uma nova combinação dos fatores existentes, uma ação empresarial e um lucro empresarial, mesmo que não sejam permanentes. Uma combinação do caso da melhor satisfação de uma necessidade com o caso do custo mais baixo por unidade de produto, seguindo-se ao aparecimento de um aumento muito grande da demanda. É apresentada pelo exemplo da construção de ferrovias e canais. A busca de novos mercados nos quais um artigo ainda não tenha se tornado familiar e no qual não é produzido é uma fonte extraordinariamente rica de lucro empresarial e antigamente era muito duradoura. Os lucros do comércio primitivos entram aqui e a venda de contas de vidro para uma tribo de negros pode servir de exemplo. O essencial do problema é que a nova mercadoria é valorizada pelos compradores, como ocorre com as dádivas da natureza ou os quadros dos velhos mestres, ou seja, o seu preço é determinado sem que se leve em consideração o custo de produção. Daí a possibilidade de se vender acima dos custos, incluindo todos os gastos ligados à superação das inumeráveis dificuldades da aventura. A princípio, apenas uns poucos veem o novo empreendimento e são capazes de realizá-lo. Essa também é uma ação empresarial, a realização de uma combinação nova, e rende um lucro que permanece no bolso do empresário.
É verdade que a fonte seca mais cedo ou mais tarde. Hoje em dia, logo passaria a existir uma organização apropriada e o comércio de contas de vidro, muito em breve, não mais daria lucro. O que foi dito acima abrange ao mesmo tempo o caso da produção de um bem completamente novo. Um tal bem deve, antes de tudo, ser imposto aos consumidores, talvez até ser dado gratuitamente. Uma série de obstáculos aparece, mas quando estes são superados e os consumidores são atraídos pela mercadoria, segue-se um período de determinação do preço com base somente na valorização direta e sem levar muito em consideração os custos, que aqui também consistem fundamentalmente nos preços dos serviços necessários do trabalho e da terra vigentes até então. Assim, pode existir um excedente que permaneça nas mãos dos produtores bem-sucedidos. Estes são novamente empresários que apenas contribuíram com a vontade e a ação, apenas realizaram combinações novas dos fatores produtivos existentes. Novamente há um lucro empresarial e esse desaparece de novo, quando a nova mercadoria se torna parte do fluxo circular e o seu preço se coloca na relação normal com os custos. Esses exemplos nos apresentam a natureza do lucro como resultado da realização de novas combinações. Mostram-nos também como se pode imaginar esse processo essencialmente como um emprego novo de bens de produção existentes. O empresário não poupa para obter os meios de que necessita, nem acumula qualquer bem antes de começar a produzir. Ademais, quando o negócio não é estabelecido de uma vez em sua forma definitiva, mas se desenvolve lentamente, a questão não é tão diferente quanto se poderia crer. Se a força do empresário não se exaurir em um projeto e ele ainda continuar a conduzir o mesmo negócio, então procederá a novas mudanças que serão sempre empreendimentos, de acordo com a nossa terminologia, frequentemente com meios retirados de seus lucros passados. O processo então parece ser diferente, mas a sua natureza é a mesma. O mesmo é correto se um novo empreendimento é iniciado por um produtor na mesma indústria e está ligado à sua produção anterior. Essa não é, de modo algum, a regra. Os novos empreendimentos estão, em sua maior parte, fundados por homens novos e os negócios antigos submergem na insignificância. Mas mesmo que o indivíduo, que anteriormente conduziu seu negócio através da reposição anual de sua parte no fluxo circular, se torne um empresário, nenhuma mudança se verifica na natureza do processo. O fato de que, nesse caso, o próprio empresário já tem os meios de produção necessários, em parte ou totalmente, ou conforme o caso, possa pagar por eles com os recursos auferidos de seu negócio, não muda sua função de empresário. É verdade que, então, nossa concepção não se ajusta aos fatos em todos os detalhes. O novo empreendimento ainda coexiste com outros negócios que de início continuam a operar na maneira usual, mas não aumenta a demanda de meios de produção, nem oferece necessariamente novos produtos. Entretanto, só organizamos assim a nossa explicação, porque o caso mais importante o exige na prática e porque ela nos mostra o princípio do problema, especialmente o fato de que os novos negócios não precisam se originar diretamente dos antigos. Interpretada apropriadamente, ela também se ajusta a esse caso no essencial. Aqui também se trata apenas da realização de novas combinações e nada mais. O empresário nunca é aquele que corre o risco. Em nosso exemplo, isso está bem claro. Ele concede crédito, sofre os reveses se a empresa fracassar. Quem concede crédito sofre os reveses se a empresa fracassar. Pois, embora qualquer propriedade possuída pelo empresário possa responder pelos prejuízos, no entanto, essa posse da riqueza não é essencial, embora vantajosa. O empresário nunca é aquele que corre o risco. Em nosso exemplo, isso está bem claro. Quem concede crédito sofre os reveses se a empresa fracassar, pois, embora qualquer propriedade possuída pelo empresário possa responder ao prejuízo, no entanto, essa posse da riqueza não é essencial, embora vantajosa. Mas mesmo que o empresário se autofinancie pelos lucros anteriores ou que contribua com os meios de produção pertencentes ao seu negócio estático, o risco recai sobre ele enquanto capitalista ou possuidor de bens, não enquanto empresário. Correr riscos não é, em hipótese nenhuma, um componente da função empresarial.
mesmo que possa arriscar sua reputação, a responsabilidade econômica direta do fracasso não recai sobre ele. Pode-se agora observar brevemente que o lucro, tal como é aqui concebido, é o elemento principal do fenômeno descrito como lucro do fundador. Além disso, seja o que for o lucro fundador, sua base é o excedente temporário das receitas sobre os custos de produção no novo empreendimento. Na verdade, o fundador pode ser, como vimos, um tipo mais puro do gênero empresário. É então o empresário que se confina mais estritamente à função empresarial, característica a realização de novas combinações. Se durante a fundação de um negócio tudo se desenrolasse corretamente, com perfeição ideal e com previsão de todos os aspectos, o lucro seria o que permanecesse nas mãos do fundador. É claro que na prática é muito diferente, mas isso ainda fornece o princípio da questão. É verdade que isso se aplica apenas ao fundador real e não ao agente que às vezes executa o trabalho técnico de organizar uma companhia e frequentemente também recebe essa designação. Este último recebe apenas uma remuneração que tem o caráter de salário. Finalmente, na maioria dos casos, nem tudo de novo que é criado numa companhia fica perfeito com sua promoção. Pelo contrário, seus dirigentes muitas vezes se dedicam continuamente a novos empreendimentos, com o que dão sequência então ao papel do fundador original e são empresários, qualquer que seja sua posição oficial dentro da companhia. Se supusermos, todavia, que a companhia, uma vez fundada, é simplesmente posta a funcionar, então o fundador é o único que exerce atividade empresarial em relação ao seu negócio. Supomos que os preços dos meios de produção sejam representados por títulos que os rendimentos maiores, capitalizados pelas fontes duradouras de ganho, associadas ao empreendimento, sejam representados por ações e que também haja ações do fundador que lhes são transferidas gratuitamente. Então, essas ações do fundador não produzirão rendimento duradouro, mas apenas trarão ao fundador aquele excedente temporário que existe antes que o empreendimento seja incorporado pelo sistema econômico, e então se tornarão sem valor. Num tal caso, o lucro apareceria em sua forma mais pura. Essa imagem de lucro deve ser agora mais bem elaborada, e isso se dá ao nos fazermos a pergunta do que corresponde a esse fenômeno, uma outra forma de sociedade que não a capitalista. A economia mercantil simples, ou seja, a espécie do sistema econômico no qual há troca de produtos, mas na qual o método capitalista é desconhecido, não nos oferece nenhum problema novo para resolver. Nas unidades de uma tal sociedade, deve haver uma espécie diferente de poder de disposição sobre os meios de produção, em relação ao qual a economia das trocas possa ser tratada, como no caso que tomaremos a seguir. Quanto ao resto, vale o mesmo para o sistema capitalista. Portanto, para evitar repetições, voltar-me-ei para a economia simples não mercantil. Aqui entram em consideração dois tipos de organização. O primeiro é o de uma propriedade senhorial isolada, na qual a maior parte dos meios de produção pertence ao senhor e todas as pessoas estão sujeitas a ele. O segundo é de uma sociedade comunista isolada, na qual o órgão central dispõe de todos os bens materiais e serviços do trabalho e expressa todos os julgamentos de valor. A princípio, ambas as formas podem ser tratadas em comum. Em ambas, alguns indivíduos têm controle absoluto sobre os meios de produção. Não esperam das outras unidades econômicas nem cooperação na produção, nem oferta de possibilidades de se fazer lucros. O mundo dos preços não existe e só o dos valores permanece. Assim, quando passamos da consideração de nossos exemplos à análise de uma economia não mercantil, começamos a investigação dos fenômenos do valor que estão na base do lucro. Sabemos que aqui também há um fluxo circular no qual a lei do custo é a norma estrita no sentido de igualdade entre o valor dos produtos e o valor dos meios de produção, e de que aqui também o desenvolvimento econômico, no sentido que lhe damos, só é obtido na forma da realização de novas combinações e dos bens existentes. Poder-se-ia pensar que a acumulação de estoques de bens seria necessária aqui e formaria uma função especial. O primeiro ponto é correto em parte,
Nem sempre é verdade, mas com frequência a acumulação de estoques é um passo em direção ao fim da realização de novas combinações, mas nunca constitui uma função especial a qual possam se ligar fenômenos especiais relativos ao valor. Um emprego diferente dos bens é simplesmente prescrito pelo dirigente ou pelo órgão diretor do sistema. É completamente irrelevante se o resultado desejado é alcançado diretamente ou apenas indiretamente através de um estágio preparatório de acúmulo de estoques. É do mesmo modo irrelevante se todos os participantes individualmente concordam com os novos objetivos e estão dispostos a empreender a acumulação de estoques. Os dirigentes não fazem nenhum sacrifício e não tomam conhecimento de um possível sacrifício temporário dos dirigidos. Se, enquanto as rédeas permanecem firmes em suas mãos, se a execução de planos ao longo alcance diminuir o consumo presente das pessoas liberadas, o que não é necessário, mas é possível, estes últimos se oporão àqueles se puderem. Sua posição pode tornar esses planos impossíveis. Mas deixando isso de lado, eles não têm nenhuma influência econômica direta no que pode acontecer. Em particular, não é seu serviço voluntário a contração do consumo e a acumulação de estoques. Portanto, isso também não implica nenhuma função especial que deva ser inserida em nosso esboço no processo de desenvolvimento. Se o dirigente prometer um prêmio ao povo, não significa mais do que quando um general promete aos seus soldados alguma remuneração especial. É um presente com a intenção de tornar o povo mais dócil, mas não faz parte da essência do problema e não constitui nenhuma categoria especial puramente econômica. Assim, a diferença entre o senhor e o dirigente de uma economia comunista é apenas de grau, não constitui nenhuma diferença fundamental, fato de que, de acordo com a ideia de uma sociedade comunista, as vantagens conseguidas devam ir para toda a comunidade, enquanto o senhor possivelmente só tem em vista os seus próprios interesses. Daí também se segue que o elemento tempo não pode ter aqui nenhuma influência independente. É verdade que os dirigentes devem comparar o resultado da combinação escolhida não só com o resultado que os mesmos fatores produtivos poderiam produzir no mesmo tempo em seu método de emprego anterior, mas também com os resultados de outras combinações novas que poderiam ser realizadas alternativamente com os mesmos meios. E se estas últimas requererem menos tempo, deve-se ter em conta os resultados de tantas outras combinações quantas aqui poderiam ser realizadas no tempo poupado na estimativa da importância relativa dos métodos concorrentes. Portanto, o elemento tempo certamente aparecerá na economia não mercantil, enquanto no sistema capitalista sua influência é expressa pelo item juro, como veremos mais tarde. Isso, todavia, é evidente por si só, mas aqui o tempo não desempenha nenhum outro papel. Por exemplo, não transforma em fatores especiais a necessidade de esperar ou o desejo menor por prazeres futuros. Só se espera de má vontade, porque, e na medida em que, se pode fazer algo nesse meio tempo. Prazeres futuros só parecem menores, porque quanto mais longe no futuro está a sua realização, maiores se tornam as deduções sobre a rubrica de prazeres realizáveis em outra parte. Assim, o dirigente de tal comunidade, qualquer que seja sua posição, retira uma certa quantidade de meios de produção de seus usos anteriores e realiza com eles uma nova combinação, por exemplo, a produção de um novo bem ou a produção por um método melhor de um bem já conhecido. No último caso, é bastante relevante se ele retira os meios de produção necessários do ramo da indústria, que até então manufaturava a mesma mercadoria, ou se permite que as empresas existentes continuem a funcionar da maneira habitual e comece a produzir lado a lado com elas com um novo método e retira os meios de produção necessários de ramos da indústria bastante diferentes. Os novos produtores serão ex hipótese de valor maior do que os produzidos anteriormente pelas mesmas quantidades de meios de produção, de qualquer modo que sejam formadas as avaliações em tal sociedade. Como procede o processo de imputação em relação aos novos produtos? No momento em que se completa a combinação e os novos produtos passam a existir, é determinado o seu valor, como se formarão os valores dos fatores que participaram. É melhor ainda escolher o momento em que se toma a decisão de realizar a nova combinação
e supor que tudo acontece exatamente de acordo com a decisão. Antes de tudo, deve ser feita pelos produtores uma avaliação. O valor dos novos produtos deve ser comparado com o valor dos produtos que os mesmos meios de produção vinham produzindo até então no fluxo circular normal. Essa avaliação é perfeitamente necessária para se fazer qualquer estimativa da vantagem da nova combinação e sem ela não seria possível nenhuma ação. A questão central para o nosso problema agora é saber qual dos dois valores alternativos que podem ser produzidos pelos meios de produção será imputada a estes últimos. O que está claro, antes de ser tomada a decisão quanto à realização da nova combinação, apenas o valor que corresponde ao emprego antigo, pois não haveria sentido em imputar antes o valor excedente da nova combinação aos meios de produção, uma vez que a realização desta, então, não apareceria mais como uma vantagem, e a base para a comparação necessária dos valores nos dois usos estaria perdida. Mas como fica a questão, uma vez que a decisão tenha sido tomada? O ganho total em satisfação não deveria ser imputado, no sentido mengeriano, aos meios de produção justamente como fluxo circular, uma vez que agora eles realizam um valor maior, de modo que, se tudo funcionar com perfeição ideal, todo o valor dos novos produtos refletir-se-á nos meios de produção usados? Respondo que não. Afirmo que, mesmo aqui, os serviços do trabalho e da terra devem ser estimados por seus valores antigos, e pelas duas seguintes razões. Primeiro, os valores antigos são familiares, longa experiência os determinou e eles estão estabelecidos nas consciências dos indivíduos. Só serão alterados com o decorrer do tempo e sob a pressão de mais uma longa experiência. Seus valores são estáveis em alto grau, ainda mais se os próprios serviços do trabalho e da terra não mudaram. Os valores dos novos produtos, pelo contrário, permanecem tão fora do sistema de valores existentes quanto aos preços dos novos produtos no sistema capitalista. Não estão ligados de modo contínuo aos valores antigos, mas estão discretamente separados. Daí a justificativa do método de interpretação, de acordo com o qual qualquer bem produtivo só é atribuído ao valor que realizaria num outro emprego que não o efetivamente seu, pois apenas esse valor, qual seja, em nosso caso, seu valor vigente até aqui, depende dos meios de produção concretos. Se deixasse de existir, seriam substituídos por outras unidades desses outros empregos. Nenhuma unidade de uma mercadoria pode ter valor mais alto do que outra unidade idêntica, se elas existem simultaneamente. Ora, os serviços do trabalho e da terra, empregados na nova combinação, e os empregados simultaneamente são homogêneos. Se não o fossem, haveria de fato uma diferença de valor mais facilmente explicável, sem afetar o princípio e, portanto, não podem ter valores diferentes entre si. Mesmo no caso extremo, se todas as forças produtivas do sistema econômico fossem postas a serviço da nova combinação, teriam que ser investidas nesse estágio pelos valores até então vigentes. E, em caso de fracasso, tais valores poderiam ser recuperados novamente e sobre os mesmos se basearia a dimensão das perdas se aquelas forças fossem completamente aniquiladas. Portanto, a realização bem-sucedida de novas combinações também resulta no valor excedente numa economia não mercantil, não apenas na capitalista, e, de fato, um valor excedente no sentido de uma quantidade de valor para a qual não há nenhum direito correspondente de imputação dos meios de produção, não meramente um excedente de satisfação comparado à posição anterior. Como podemos também apresentá-lo, o valor excedente no desenvolvimento não é apenas um fenômeno privado, mas o lucro empresarial capitalista que vimos anteriormente. Em segundo lugar, o mesmo resultado pode ser alcançado com outra abordagem, a atividade empresarial do dirigente, que de fato é uma condição necessária para a realização da combinação, pode ser concebida como um meio de produção. Não a concebo comumente assim porque há mais interesses no contraste entre o empresário e meios de produção. Mas aqui, esse método de consideração presta um bom serviço. Portanto, vamos estabelecer por enquanto a função de liderança como terceiro fator produtivo original.
Então fica claro que alguma parte do valor dos novos produtos lhe deve ser imputada. Mas quanto? O dirigente e os meios de produção são igualmente necessários e o valor excedente dos novos produtos, como um todo, depende da cooperação de ambos. Isso não requer nenhum comentário a mais e não é contraditório com o que disse no parágrafo precedente. As dimensões apropriadas de todas as categorias de valor só são determinadas pela força da concorrência, seja de bens, seja de indivíduos. Já que essa segunda espécie de concorrência não existe numa economia não mercantil, e como nesta a diferença entre o que é e o que não é lucro é também de significado muito menor do que numa economia de trocas, como logo veremos. O seu valor não apareceria sempre com a mesma clareza com que acontece quando a diferença é muito essencial. Mas não obstante, podemos especificar, na maioria dos casos, quanto deve ser imputada à função do empresário. Na maioria dos casos, como dissemos, os meios de produção são substituíveis, mas não o dirigente. Portanto, aos primeiros será imputado aquele valor que estará perdido na eventualidade de ser necessária uma substituição e à função de liderança será atribuído o restante. A função de liderança é imputado o valor dos novos produtos menos o valor que poderia ser realizado sem ela. Portanto, o excedente aqui corresponde a um direito especial em imputação e, portanto, não pode em nenhum caso avolumar o direito que se origina nos meios de produção. Quanto a isso, não se deve esquecer, contudo, que não seria muito correto se falássemos sempre da imputação do valor até então vigente aos meios de produção. O valor marginal de fato cresce nos usos anteriores em consequência de se retirar deles os meios de produção. Já observamos o mesmo fenômeno no sistema capitalista. O aumento dos meios de produção em consequência da nova demanda dos empresários no sistema capitalista corresponde exatamente a esse processo de estimativa dos valores. Nosso modo de expressar deve ser corrigido de acordo com isso. Todavia, nada muda no fundamental. Esse aumento do valor não deve ser confundido, evidentemente, com a imputação dos meios de produção no valor devido ao desenvolvimento. Ninguém pode afirmar que o processo de estimativa dos valores descrito acima não seja real e que o lucro, enquanto dimensão espacial do valor, não teria nenhum sentido numa economia não mercantil. Mesmo uma economia não mercantil deve saber exatamente o que está fazendo, que vantagens suas novas combinações proporcionam e também a que se deve atribuir essa vantagem. Pode-se afirmar, contudo, que o lucro não tem nenhum significado enquanto categoria distributiva na economia não mercantil. Em certo sentido, isso é verdade. Na economia não mercantil, o tipo feudal, o senhor de fato pode dispor livremente da quantidade de produto correspondente ao seu serviço, mas nela o senhor pode dispor livremente de todos os rendimentos. Pode dar aos trabalhadores mais ou também menos do que corresponde à sua produtividade marginal. Na economia do tipo comunista, o lucro cabe inteiramente ao povo como um todo, ao menos em teoria. Isso em si não nos diz respeito, mas não pode inferir daí, especialmente para a economia comunista, que o lucro seja absorvido nos salários, que na realidade elimine a teoria do valor e que os salários abranjam todo o produto? Não, é preciso distinguir a natureza econômica de um rendimento daquilo que acontece a este. A natureza econômica de um rendimento se apoia sobre um serviço produtivo. Nesse sentido, chamamos de salário o rendimento que é imputado a um serviço do trabalho. Em livre concorrência, numa economia de trocas, esse rendimento vai para o trabalhador, mas apenas porque o princípio da livre concorrência é a remuneração de acordo com a significação marginal. Isso ocorre necessariamente apenas no sentido de que, precisamente no sistema capitalista, esse salário é que suscita o esforço. Se se assegurasse o esforço por outro método, pelo sentimento de dever social, ou talvez pela coerção, o trabalhador poderia receber menos, mas o seu salário seria, não obstante, determinado pela produtividade marginal do trabalho e um montante em que sua remuneração estivesse abaixo disso deveria ser classificado como uma dedução de seu salário econômico. Essa dedução também seria salário, no mesmo plano que o do salário pago ao trabalhador.
Numa sociedade comunista, o dirigente certamente não receberia lucro, e decididamente não se pode afirmar que isso tornaria o desenvolvimento impossível. Pelo contrário, é possível que as pessoas numa tal organização eventualmente pensassem tão diferentemente que não reivindicariam o lucro mais do que um estadista ou um general desejariam conservar para si totalmente ou em parte o espólio da vitória. Mas o lucro permaneceria lucro, que não seria possível caracterizá-lo como salário do trabalho. Pode-se ver pela adaptação do argumento da formulação clássica Bohm-Hayek com relação ao juro. Isso também se aplica à renda da terra, na qual, do mesmo modo, a natureza e o valor da contribuição produtiva da terra devem ser distintos da receita recebida pelos indivíduos particulares. O lucro seria designado como salário de quais trabalhadores? São concebíveis duas respostas a essa questão. Em primeiro lugar, pode-se dizer como parte do salário dos trabalhadores que trabalharam no novo produto. Ora, isso não pode ser, pois então esses trabalhadores receberiam, ex hipótese, salários mais altos do que os seus companheiros. Estes últimos, porém, não executam menos trabalho nem trabalho de qualidade inferior, de modo que, se aceitarmos essa possibilidade, entraremos em conflito com o princípio econômico fundamental, que proíbe que partes diferentes de bens homogêneos tenham valores diferentes. A parte e a injustiça que residiria nessa medida seriam evidentemente criados por ela trabalhadores privilegiados. O arranjo é possível, mas o excedente recebido por esses trabalhadores não seria salário. A outra resposta concebível é: os valores que chamamos de lucro e os montantes de produto a eles correspondentes simplesmente constituem uma parte do dividendo nacional e devem ser distribuídos igualmente por todos os serviços do trabalho com que se contribuiu no período econômico em questão. Supondo-se a homogeneidade dos serviços ou, conforme o caso, levando-se em conta as disparidades por algum modo aprovado, nesse caso, os trabalhadores que não tiverem trabalhado nos novos produtos recebem mais do que o produto do seu trabalho. Nunca foi ainda associado um significado econômico a um salário que fosse maior do que o valor produzido total. Portanto, será fácil admitir que, nesse caso, os trabalhadores recebem a sua parte não inteiramente enquanto salário econômico, mas parcialmente a título não econômico. Seguramente esse arranjo também é possível e igualmente muitos outros. A comunidade deve de fato dispor de algum modo do seu lucro, assim como de todos os outros rendimentos. Deve dispor dele em favor dos trabalhadores, uma vez que não há mais ninguém com direito a ações. Enquanto a isso, pode proceder de acordo com os princípios mais variados. Pode, por exemplo, distribuir segundo a intensidade da necessidade ou desenvolver os objetivos gerais sem distribuí-los. Mas isso nada altera nas categorias econômicas. No fluxo circular normal, não é possível aos trabalhadores, tampouco à terra, receber direto ou indiretamente mais do que o seu produto econômico, pois não existe mais. Se isso é possível em nosso caso, é somente porque algum outro agente não recebe o seu produto. Se definirmos a ambígua expressão exploração, de modo que a exploração ocorra quando o agente necessário da produção ou seu possuidor, conforme seja o caso, receber menos do que o seu produto no sentido econômico, então podemos dizer que esse pagamento extra aos trabalhadores só é possível pela elaboração dos dirigentes. Se restringirmos essa expressão ao caso em que algum serviço pessoal é privado do seu produto, para impedir a aplicação à terra do conceito de exploração, pois, considerando a inexistência de senhores da terra na sociedade comunista, a expressão estaria aí fora do lugar. Ainda podemos dizer que ocorre a exploração dos dirigentes, seguramente sem querer exprimir nenhum julgamento moral. Portanto, o lucro não se torna salário no sentido econômico, nem mesmo se for distribuído totalmente para trabalhadores. É importante na prática para um sistema comunista reconhecer isso claramente e sempre separar lucro dos salários, pois a compreensão geral de sua vida, assim como as decisões quanto a questões concretas, dependem manifestamente de tal reconhecimento. Toda essa consideração nos mostra a independência do fenômeno em relação à forma concreta da organização econômica. E então há uma verdade geral.
O lucro, enquanto um fenômeno do valor especial e independentemente, está vinculado fundamentalmente ao papel de liderança no sistema econômico. Se o desenvolvimento não requisesse nenhuma direção nem nenhuma força, então o lucro existiria. Seria uma parte dos salários e rendas, mas não seria um fenômeno sui generis. Na medida em que não é esse o caso, ou seja, na medida em que a maioria das pessoas tem uma mais ligeira semelhança com as massas de todas as nações das quais temos algum conhecimento, então, nem todo rendimento pode ser imputado aos serviços do trabalho e da terra, mesmo num caso idealmente perfeito de um processo econômico sem fricções e intemporal. Mas também na economia não mercantil, o lucro não vive eternamente. Aqui também necessariamente aparecem mudanças que lhe põem um fim. A nova combinação é realizada, seus resultados estão à mão, todas as dúvidas são silenciadas. As vantagens e, ao mesmo tempo, a maneira de obtê-las são, portanto, evidentes. Há ainda necessidade, no máximo, de um gerente ou de um chefe, mas não do poder criativo de um dirigente. Só é necessário repetir o que foi feito antes para obter as vantagens equivalentes. Isso pode ser feito sem um dirigente. Mesmo que ainda seja preciso superar as resistências oriundas das fricções, o problema tornou-se essencialmente diferente e mais fácil. As vantagens se tornaram realidade para todos os membros da comunidade e os novos produtos, uniformemente distribuídos no tempo, estão continuamente ante seus olhos. Estes os liberam no sentido do que dissemos sobre esse ponto no capítulo 1, de todo sacrifício ou necessidade de esperar pelo término de mais produtos. Não se espera mais que o sistema econômico avance, mas apenas que assegure a continuidade da corrente de bens existente. Podemos esperar isso dele. Podemos esperar isso dele. Então, o novo processo de produção se repetirá, e para isso a atividade empresarial não é mais necessária. Se a concebermos de novo como o terceiro fator produtivo, podemos então dizer que na mera repetição das novas combinações, já familiares, desaparece um dos fatores de produção que eram necessários para realizá-las. Inicialmente. Ao mesmo tempo, o direito à imputação a ele associado é abolido e os valores dos outros, ou seja, dos serviços do trabalho e da terra, aumentam até que esgotem o valor do produto. A imputação é só para eles, em primeiro lugar, para os serviços do trabalho e da terra, que são efetivamente usados na produção dada, mas subsequentemente de acordo com os princípios bem conhecidos, igualmente para todos. Os valores dos serviços anteriormente do trabalho e da terra primeiro crescerão e depois se difundirão por todos os outros. Assim sendo, os valores de todos os serviços do trabalho e da terra aumentarão de modo correspondente. Esse aumento, contudo, deve ser distinguido do que apareceu com a realização da nova combinação, não apenas em grau, mas também em qualidade. Não significa nenhum aumento em sua escala de valores, mas apenas sua utilidade marginal, em consequência do fato de que, por causa da retirada dos meios de produção de seus usos até então predominantes, a produção não pode ser levada tão longe quanto antes, e assim apenas as necessidades de maior intensidade do que antes podem ser satisfeitas. No outro caso, ocorre algo bastante diferente, a saber, a entrada do valor dos novos produtos na escala de valores dos meios de produção. Isso também pode elevar a utilidade marginal desses últimos, mas eleva também o seu valor total, uma diferença que tem importância prática quando se tratar da disposição de maiores quantidades de fatores. Assim, os valores dos meios de produção exprimem agora o fato de que o novo aumento da satisfação depende deles e apenas deles, que o produto do trabalho e da terra tornou-se maior. Não lhes serão atribuídos mais os valores que tinham no antigo fluxo circular, mas os que eles realizam no novo fluxo circular. No momento da transformação, não havia sentido imputar-lhe um valor maior do que o seu valor existente de reposição. Agora, o seu valor de reposição já inclui o valor do novo emprego. O aumento no valor do produto social arrasta consigo o valor dos meios de produção, e o novo estado dos negócios logo substituirá o antigo valor tradicional por um novo, que no fim tornar-se-á habitual, baseado na nova produtividade marginal. Assim, se restabeleceria o contato entre o valor do produto e o valor dos meios de produção.
Não haverá discrepância entre as duas categorias de valores no novo sistema mais do que havia no anterior. E se tudo funcionar com perfeição ideal, a sociedade comunista estabelecerá bastante certa agora se considerar todo o produto resultante como um rendimento permanente de seu trabalho e de sua terra e o distribuir entre os seus membros para o consumo. Os fatos não o desautorizariam. Até agora, a eliminação do lucro na economia não mercantil se desenrola de uma maneira bastante análoga à sua eliminação no sistema capitalista. Mas a outra parte desse processo no sistema capitalista, a saber, o rebaixamento do preço do novo produto em consequência do aparecimento de empresas concorrentes, deve estar ausente na economia não mercantil. É verdade que aqui também os novos produtos precisam ser incorporados ao fluxo circular, que também aqui os seus valores devem se colocar em relação com os valores de todos os outros produtos. Teoricamente, ainda podemos distinguir como duas coisas diferentes a realização da inovação e o processo de sua incorporação ao fluxo circular. Mas se vê facilmente que faz uma considerável diferença na prática se ambos efetivamente ocorrem uno acto ou não. Numa economia não mercantil, a demonstração da existência de um excedente atribuível à atividade empresarial é o suficiente para resolver o nosso problema. No sistema capitalista, esses excedentes só podem encontrar o seu caminho até o empresário com auxílio do mecanismo de mercado e só lhe podem ser arrancados novamente por meio desse mecanismo. Assim, além do simples problema do valor, há o adicional de como é que o lucro efetivamente chega até o empresário. Esse mecanismo cria muitos fenômenos que devem estar ausentes na economia não mercantil. A despeito disso, não apenas a natureza mais profunda do lucro é a mesma em todas as formas de organização, mas também o é a natureza mais profunda do processo que o elimina. Em todos os casos, o problema gira em torno da eliminação das obstruções que impedem que todo o valor do produto seja imputado aos serviços do trabalho e da terra, ou, conforme o caso, que os seus preços sejam nivelados ao preço do produto. Os princípios reguladores são sempre de que o processo econômico, se desobstruído, primeiramente não tolera excedentes de valor no caso de produtos individuais e, em segundo lugar, sempre força para cima os valores dos meios de produção até alcançarem os dos produtos. Esses princípios são imediatamente válidos na economia não mercantil e são realizados pela livre concorrência num sistema capitalista. Neste último, os preços dos meios de produção em livre concorrência devem ser tais que esgotem o preço do produto na medida em que isso não for possível. O preço do produto deve cair de modo correspondente. Se nessas circunstâncias existe qualquer lucro, é apenas porque a transição de uma posição, na qual não há nenhum excedente, para outra posição nova, na qual novamente não há nenhum excedente, não pode acontecer sem o auxílio do empresário e sem que a condição adicional necessária no sistema capitalista seja também cumprida, a saber que o lucro não lhe possa ser arrancado imediatamente pela concorrência. O lucro não se adere aos meios de produção, a não ser no sentido em que o faz o esforço de um poeta ao seu manuscrito parcialmente terminado. Nenhuma parte do lucro lhe é imputada, nem o conteúdo da função empresarial é a posse e o fornecimento deles. E, acima de tudo, como vimos, o lucro não deve ser procurado no permanente aumento do valor que os meios de produção experimentam em consequência de um novo emprego. Consideremos o caso de uma economia escravista, na qual a terra e os trabalhadores pertencem a um empresário que os comprou com o propósito de realizar novas combinações. Poder-se-ia dizer nesse caso, se é possível dizê-lo em algum lugar, que será pago um preço pela terra e pelos trabalhadores correspondentes aos seus empregos até então vigentes, e que o lucro é o montante a mais que a terra e os trabalhadores produzem, então permanentemente. Mas isso estaria errado por duas razões. Primeiro, as receitas dos novos produtos atingirão uma altura a partir do qual a concorrência deve trazê-las de novo para baixo, de modo que essa concepção não admitiria um elemento de lucro. Segundo, o montante duradouro do excedente, na medida em que
Não é quase renda, economicamente, é apenas um aumento dos salários do trabalho, que na verdade cabe aqui ao proprietário do trabalho, não ao trabalhador, e o aumento da renda da terra. Os escravos e terras certamente têm agora um valor maior para o seu proprietário, mas ele se tornou permanentemente mais rico como seu proprietário e não enquanto empresário, se deixa de lado o lucro temporário ou ocasional. Mesmo se um agente natural da produção só começa a existir com uma nova combinação, por exemplo, um riacho, enquanto energia hidráulica, a questão não é de modo algum diferente, não é a energia hidráulica que rende o lucro. O que ela rende permanentemente é renda no sentido em que tomamos. Assim, uma parte do que em primeira instância é lucro se transforma em renda. Com isso, a natureza econômica da qualidade em questão é modificada. Suponhamos que um plantador que tem cultivado antes cana-de-açúcar mude para o cultivo de algodão, que até recentemente era mais lucrativo do que agora. Essa é uma combinação nova. O homem torna-se com isso empresário e obtém lucro. Por ora, a renda da terra aparece na lista dos custos apenas no montante apropriado ao cultivo de cana-de-açúcar. Como efetivamente aconteceu, suporemos que a concorrência, mais cedo ou mais tarde, força para baixo as receitas, se ainda permanecer um excedente, contudo, como se deve explicá-lo e o que ele e o que é ele economicamente, desprezando-se a ficção, esse resultado só pode ocorrer porque a terra seja diferentemente apropriada para o cultivo de algodão ou porque a renda da terra cresceu em geral como resultado dos novos empregos. Em princípio, isto é sempre consequência de ambos os elementos. Isso caracteriza de imediato a parte do aumento do rendimento total, que é permanente enquanto renda da terra. A função empresarial desse homem desaparece se continuar a cultivar o algodão e o rendimento inteiro é doravante imputado aos fatores originais de produção. Uma palavra sobre a relação entre lucro e receita de monopólio. Uma vez que o empresário não tem concorrentes quando os novos produtos aparecem pela primeira vez, a determinação de seu preço se processa inteiramente ou dentro de certos limites, segundo os princípios do preço de monopólio. Assim, um elemento de monopólio no lucro na economia capitalista. Suponhamos agora que a nova combinação consiste em estabelecer um monopólio permanente, talvez em formar um truste que absolutamente não precisa temer nenhum concorrente de fora. Então, o lucro, obviamente, deve ser considerado simplesmente como receita permanente de monopólio e a receita de monopólio simplesmente como lucro. E, no entanto, existem dois fenômenos bastante diferentes. A realização da organização monopolista é um ato empresarial e o seu produto é expresso no lucro. Uma vez que esteja funcionando sem problemas, a preocupação nesse caso vai para o ganho de um excedente, que doravante, contudo, deve ser imputado às forças naturais ou sociais sobre as quais repousa a posição de monopólio. Tornou-se uma receita de monopólio. O lucro da fundação de um negócio e o retorno permanente são distintos na prática. O primeiro é o valor do monopólio e o último é apenas o rendimento da condição de monopólio. Essas discussões não podem ser levadas mais adiante no âmbito desse trabalho. Talvez já estejam longas demais, mas se devo repreender-me por ter cansado demais o leitor com essas coisas, ainda não posso poupar-me a reprimenda por não estarem todos os pontos explicados exaustivamente e por não estarem excluídas todas as interpretações errôneas possíveis. Os aspectos fundamentais da questão devem ser elucidados, mas umas poucas observações antes de deixarmos o assunto. O lucro empresarial não é uma renda como o rendimento das vantagens diferenciais nos elementos permanentes de um negócio, nem é um rendimento do capital, qualquer que seja o modo como se defina capital. De maneira que não há razão para falar de uma tendência no sentido de igualar os lucros, que não existe de modo algum na realidade, pois apenas o embaralhamento de lucro e lucro explica por que muitos autores sustentam tal tendência. Embora podemos observar lucros tão extraordinariamente diferentes no mesmo e único lugar, ao mesmo tempo e na mesma indústria. Queremos finalmente enfatizar que o lucro também não é salário, embora a analogia seja tentadora. Certamente não é um simples resíduo, é a expressão do valor daquilo que o empresário contribui para a produção
exatamente no mesmo sentido em que os salários são a expressão do valor que o trabalhador produz. Não é um lucro de exploração, tampouco são os salários. Contudo, enquanto os salários são determinados segundo a produtividade marginal do trabalho, o lucro é uma exceção notável a essa lei. O problema do lucro reside precisamente no fato de que as leis do custo e da produtividade marginal parecem excluí-lo, e o que o empresário marginal recebe é inteiramente indiferente para o sucesso dos outros. Todo aumento de salários é difundido por todos os salários. Quem tem sucesso como empresário tem-no sozinho a princípio. Os salários são elemento do preço, o lucro não é no mesmo sentido. O pagamento de salários é um dos freios à produção. O lucro não. Pode-se dizer deste último, mas com mais direito, que os economistas clássicos disseram da renda e da terra, a saber que ela não entra no preço dos produtos. Os salários são um ramo permanente de renda. O lucro não é absolutamente um ramo da renda. E se considerar a repetição regular de um rendimento como um dos traços característicos da renda, ele escapa ao alcance do empresário logo que é desempenhada a função empresarial. Está ligado à criação de coisas novas, à realização do futuro sistema de valores, é ao mesmo tempo o filho e a vítima do desenvolvimento. Sem o desenvolvimento não há nenhum lucro, sem o lucro, nenhum desenvolvimento. Para o sistema capitalista, deve ser apresentado ainda que, sem o lucro, não haveria nenhuma acumulação de riqueza. Ao menos não haveria o grande fenômeno social que temos em vista. Este é certamente uma consequência do desenvolvimento e, de fato, do lucro. Se desprezarmos a capitalização das rendas e da poupança no sentido estrito da palavra, a qual não atribuímos nenhum papel muito importante. E, finalmente, os presentes que o desenvolvimento, em suas repercussões e oportunidades, atira ao colo de muitos indivíduos, que, na verdade, são em si temporários, mas que podem levar à acumulação de riqueza, se não forem consumidos, permanece ainda como a fonte, sem dúvida mais importante, de acumulação de riqueza, da qual se origina a maioria das fortunas. O não consumo do lucro não é poupança em sentido próprio, pois não é uma usurpação em relação ao padrão costumeiro de vida. E assim podemos dizer que é a ação empresarial que cria a maioria das fortunas. Parece-me que a realidade, de modo persuasivo, dá fundamento a essa derivação da acumulação de riqueza a partir do lucro. Embora eu tenha deixado o leitor livre neste capítulo para pôr os juros sobre o capital junto aos salários e renda como a despesa da produção, conduzi a investigação, entretanto, como se todo o excedente sobre os salários e a renda passasse ao empresário. Na verdade, ainda deve pagar juros sobre o capital, para que eu não possa ser censurado por designar uma soma primeiramente como lucro e depois como juro, que se note expressamente que este ponto será plenamente elucidado mais tarde. A dimensão do lucro não está determinada tão definitivamente quanto a amplitude dos rendimentos do fluxo circular. Em particular, não se pode dizer dele, como dos elementos do custo neste último, que é suficiente apenas para provar precisamente a quantidade requerida de serviços empresariais. Não existe uma tal quantidade teoricamente determinável, e o montante total de lucro efetivamente obtido num dado tempo, assim como o lucro realizado por um empresário individual, pode ser muito maior do que o necessário para provocar os serviços empresariais que foram efetivamente operantes. É verdade que esse montante total frequentemente superestimado. É verdade que se deve manter em mente que mesmo o sucesso individual, obviamente desproporcional, tem sua função, porque a possibilidade de obtê-lo atua como um incentivo mais forte do que aquele que é racionalmente justificado pela sua dimensão multiplicada pelo coeficiente de probabilidade. Tais expectativas também entram, por assim dizer, na remuneração daqueles empresários para quem elas não se realizaram. Não obstante, é bastante claro que, em muitos casos, montantes menores, e especialmente montantes totais menores, teriam o mesmo efeito, assim como também está claro que a conexão entre a realidade de serviço e sucesso privado é muito mais fraca aqui do que, por exemplo, no mercado de trabalho profissional. Isso é importante não apenas para a teoria da tributação,
mesmo que a importância desse elemento na prática seja limitada pela necessidade de se ter em conta a acumulação de capital no sentido de aumentar a oferta dos meios de produção produzidos, mas também explica por que o empresário pode ser privado de seu lucro de modo relativamente tão fácil e por que o empresário assalariado, por exemplo, o gerente industrial que tão frequentemente desempenha um papel empresarial, pode, em geral, ser adequadamente remunerado com muito menos do que o montante total do lucro. Quanto mais a vida se torna racionalizada, nivelada, democratizada, e quanto mais temporárias se tornam as relações do indivíduo com pessoas concretas, especialmente no círculo familiar, e com coisas concretas, como uma fábrica concreta, um lar ancestral, mais perdem sua importância muitos dos motivos enumerados no capítulo 2 e mais o controle do empresário sobre o lucro perde a sua força. A progressiva automatização do desenvolvimento corre paralela a esse processo. Isso também tende a enfraquecer a significação da função empresarial. Hoje em dia, assim como na época em que ainda não se conhecia os primórdios desse processo social, a função empresarial não é apenas o veículo de contínua reorganização do sistema econômico, mas também um veículo de mudanças contínuas nos elementos que constituem os estratos mais altos da sociedade. O empresário bem-sucedido ascende socialmente e, com ele, a sua família, que adquire a partir dos frutos de seu sucesso uma posição que não depende imediatamente de sua conduta pessoal. Esse representa o fator mais importante de ascensão na escala social no mundo capitalista. Com isso, ocorre a destruição pela concorrência de negócios antigos e, portanto, das vidas deles dependentes. Sempre corresponde a um processo de declínio, perda de prestígio, de eliminação. Esse destino também ameaça o empresário, cujos poderes estejam em declínio, ou seus herdeiros que receberam sua riqueza sem sua habilidade. Isso não acontece apenas porque todos os lucros individuais se esgotam, não tolerando o mecanismo concorrencial nenhum valor excedente permanente, mas antes aniquilando-os exatamente por meio desse estímulo da luta pelo lucro, que é a força propulsora do mecanismo, mas também porque, no caso normal, as coisas acontecem de modo que o sucesso empresarial se incorpore à propriedade de um negócio. E esse negócio usualmente é levado à frente pelos herdeiros, no que em breve se tornam linhas tradicionais, até que novos empresários o suplantem. Um adágio americano o exprime: 3 gerações de macacão a macacão. E assim pode ser. Exceções são raras e são mais do que compensadas pelos casos em que a queda é ainda mais rápida. Como há sempre empresários, parentes e herdeiros de empresários, a opinião pública e também a fraseologia da luta social prontamente passam por cima desses fatos. Eles constituem os ricos, uma classe de herdeiros que estão afastados da batalha da vida. Na verdade, os estratos superiores da sociedade são como hotéis que, de fato, estão sempre cheios de pessoas, mas pessoas que estão continuamente mudando. Trata-se de pessoas que são recrutadas de baixo numa extensão muito maior do que muitos de nós estamos dispostos a admitir, com o que se descobre ainda uma multidão de problemas e somente a solução destes nos mostrará a verdadeira natureza do sistema competitivo capitalista e da estrutura de sua sociedade.